tema da mensagem de hoje é: se não for para edificar, não fale. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 5, diz assim: houve nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abias, e sua mulher era descendente de Arão, e chamava-se Isabel. Ambos eram juntos diante de Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos avançados em idade. Ora, estando ele a exercer as funções sacerdotais perante Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdote, coube-lhe por sorte entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo orava da parte de fora, a hora do incenso. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor, e em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, ficou turbado, e o temor o assaltou. Mas o anjo lhe disse: não temais, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele o espírito e do poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Disse então Zacarias ao anjo: como terei certeza disso, pois eu sou velho, e minha mulher também está avançada em idade? Ao que lhe respondeu o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te dar estas boas novas. E eis que ficará mudo, e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porquanto não creste nas minhas palavras, que ao seu tempo hão de cumprir-se. Amém? Fé, na verdade, amado, é um modo de viver, e como cristão nós temos que viver esta fé 24 horas por dia. Amém? Muitos cristãos pensam que cristianismo é assim: a pessoa vem à igreja uma ou duas vezes, por semana, pede a graça, a ajuda de Deus quando necessita, depois volta para sua casa e vive como sempre viveu, como o mundo vive, as condições que o mundo vive, e aí fala como o mundo fala, pensa como o mundo pensa, crê como o mundo crê, e o mundo habita na sua casa. Preste atenção que nós falamos de uma história de um sacerdote, e ele era uma das pessoas que seria levantado futuramente como sumo sacerdote, porque eram vários, da sua turma tinha várias pessoas, e nesse dia ele foi sorteado para entrar com o incenso, que era um ato profético que fazia no lugar santo. Enquanto ele estava lá, fazendo este ato profético, porque ele foi escolhido para ele, o povo estava do lado de fora adorando e buscando ao Senhor e intercedendo, aparece-lhe um anjo. E o anjo disse assim: olha, Zacarias, eu sei que a tua esposa é estéril, mas o Senhor manda te dizer que ouviu o teu clamor. Eu sei que vocês já são de idade, já têm uma idade avançada, mas Deus ouviu o seu clamor e você vai ter um filho. Esse filho vai ser João, que futuramente chamou-se João Batista. Ele é que vai preparar o caminho do Messias, ele será muito reconhecido, e ele irá fazer com que ele vai ministrar e muitas pessoas vão se converter ao Senhor. Naquele momento, Zacarias, tendo aquela visão, ele ficou com medo, porque ele sabia que aquela visão era algo que não era qualquer pessoa que viria. E o anjo diz: não temas por isso. Mas quando ele abre a boca e duvida da palavra do Senhor, o anjo diz assim: olha, eu estou vindo para um recado de Deus. O que eu estou prometendo vai se cumprir, porque vai acontecer. Mas pelo fato de você falar demais, ou falar aquilo que não edifica, você vai ficar mudo até o dia que seu filho nascer, para que você não venha estragar aquilo que Deus já começa a fazer. Quando ele sai de dentro do santuário, ele já sai sem falar nada. Muitas pessoas não conseguem entender.
Achava que ele viu alguma coisa, como de fato ele viu, mas não entendeu. Amado, tem coisas que é melhor a gente ficar calado. Ainda bem que Deus não faz isso, né, nos dias de hoje. Não ia ser tanta gente falando com sinais, porque fala demais. Porque o Senhor promete, porque o Senhor diz que vai fazer, porque o Senhor liberou a palavra para a tua vida. E quantas vezes nós deixamos o jugo tomar conta, sabe? E dizer assim, não está acontecendo, eu estou orando, mas não está resolvendo, eu estou fraco, eu estou caído. Quando o Senhor já te disse que Ele já te levantou, porque não aconteceu ainda, não quer dizer que não vai acontecer. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Você está entendendo? Só que hoje, amado, Deus não nos faz ficar mudo, porque o Senhor tem pressa que nós falamos do amor dEle. Mas muitas vezes o Senhor nos leva ao final da fila, porque no final da fila a gente tem que passar tudo de novo. Porque nós temos duas opções: ou crer ou crer. Amém? Pastor, então é a mesma coisa? Sim, só temos a opção de crer. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Como é que se vive então a maneira de Deus? Vive-se fazendo 4 coisas. Amém? Aí na mesa, preste atenção. Primeiro, acreditar na palavra. A palavra é algo que nós precisamos ouvir e crer. Nós podemos estar aqui 1 milhão de pessoas e apenas 10 pessoas tomaram a palavra para si e creram. A mesma palavra foi liberada para todos, mas ela só vai frutificar quando ela cair num coração que a Bíblia chama de terra fértil. E essa semente que é a palavra, ela vai germinar. E essa pessoa, por sua vez, vai alcançar. Por isso que há muitos que conseguem ser curados, conseguem ser abençoados, conseguem ser transformados, e outros não. Recebeu a mesma unção, a mesma palavra, a mesma oração, foi ministrado pelo mesmo pastor, mas não creu, não acreditou, não recebeu a palavra. Amém, meu irmão? Nós precisamos entender isso. Segundo, meditar regularmente na palavra. Você acha que é toda igreja, pelo menos as que eu conheço, são muito poucas, que tem esse trabalho que nós temos de colocar no slide, passo a passo, tema a tema, versículo a versículo? Para quê? Simplesmente porque a gente acha bonito? Isso dá muito trabalho. Amém? Eu poderia pregar aqui sem precisar nada disso, porque independente disso aqui eu vou pregar da mesma maneira. Mas nós entendemos que aquilo que é visual, nós começamos a entender melhor, fica mais fácil. Não é verdade? E a obrigação das pessoas, pelo menos, seria o quê? Anotar, entender e colocar em prática. Isso é meditar. Isso é meditar. E quando nós meditamos na palavra, aquilo que Deus não usou o profeta para falar contigo, quando você meditar, ele acaba de completar, porque tem coisas que é só para você ouvir da voz de Deus. Não cabe o profeta falar. Terceiro, confessar a palavra, falar de si mesmo o que Deus diz. Quando nós confessamos a palavra, ou seja, quando nós confessamos aquilo que foi ministrado, não, Senhor, está escrito isso sobre a minha vida, está escrito isso sobre o meu plano, está escrito isso sobre a minha família, e eu vou viver isso, sabe? Falar, amado, de si mesmo o que Deus diz, quem você é. A palavra te chama de derrotado? Não, te chama de mais do que vencedor. Então, quando alguém falar de derrota, para mim eu não tenho que aceitar. Eu posso até passar por algumas lutas, mas eu tenho que entender que eu sou mais que vencedor. Ou seja, eu não vou vencer uma vez só. Eu vou vencer todas as vezes que eu crer, confiar, meditar no que o Senhor me disse e levar adiante. Engraçado que é mais fácil, às vezes, a gente ouvir conselho de pessoas que não têm experiência nenhuma da vida. E quando tem experiência da vida, mas não tem experiência no plano espiritual. E a gente dá ouvido. Te dá ouvido o que a mídia fala, te dá ouvido o que a mentira da televisão fala, a internet, te dá ouvido o que outras pessoas falam, e por muitas vezes o Senhor fala conosco 24 horas, todo dia, durante toda a sua vida de crente, e às vezes a gente diz, não é para mim. É por isso que não vive, porque não medita, não confessa. Amém? E quarto, agir de acordo com a palavra.
Se a palavra diz não peca, e se eu pecar, eu não estou de acordo com a palavra. Se a palavra diz faz, e eu não faço, eu estou sendo rebelde. Se a palavra de Deus diz, olha, o caminho é esse, mas eu acho que se eu for por aqui Deus vai entender, ele até entende, mas o caminho que é para cá não é o mesmo daqui. Os resultados não são iguais. Você está entendendo? Então, se a palavra de Deus diz, olha, é para fazer, porque se você fizer determinada situação, você vai alcançar, você vai ser abençoado, não importa quanto tempo vai ser, importa que eu vou fazer. Amém, irmão? Então, se eu não agir de acordo com a palavra de Deus, eu não vou alcançar a bênção. Segundo, lei espiritual. Palavras são? Palavras são? Sementes. Marcos 4, 26 diz assim, e dizia, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. O que semeia, semeia a palavra. Amém? O reino de Deus é como um homem que lançasse a semente na terra. Cada vez que eu subo nesse altar, eu ou qualquer pessoa que vem aqui ministrar, dirigido pelo Espírito Santo, eu estou semeando uma semente no teu coração. Você tem duas opções: ou fazer com que essa semente seja uma semente fértil, o seu coração é terra fértil e a semente venha brotar e venha acontecer, ou simplesmente quando você passa dessa porta para fora, você lança fora as sementes. Amém? Nós temos o livre-arbítrio, sim ou não? Livre-arbítrio quer dizer o quê? Eu posso como eu não posso, eu faço se eu quero. O livre-arbítrio é mais ou menos assim, o pastor está pregando isso porque eu acho que ele sabe da minha vida, por isso que ele está falando isso. Imagina se o pastor fosse falar da vida de todo mundo aqui no altar, olha que sermão seria esse, não é verdade? Então, irmão, o que nós precisamos, aquilo que você semear, é o que você vai colher. Amém? Se semear ervilha, você vai colher? Ervilha. Ervilha? Tem certeza? Preste atenção. Se eu semear ervilha, eu não vou colher melancia, porque ela é maior, mesma cor. Só que tem gente que acha que é assim. Ele semeia ervilha e espera colher melancia, que ele acha que é a mesma coisa. Se eu colho ervilha, é porque eu semeei ervilha. Se eu semear erva daninha, eu vou colher erva daninha. Tem duas folhas, não sei se você já ouviu falar, uma chama urtiga e outra chama cansanção. Se você plantar no seu quintal, fazer um canteiro do lado direito e do lado esquerdo, um lado direito de urtiga e do outro lado de cansanção, que você quer, olha, eu não quero que ninguém entre no meu quintal. Se entrar, vai sair tudo coçando. Mas uma hora que você precisar atravessar o seu quintal, você também vai se coçar. Porque a mesma força que essa urtiga e cansanção tem para o outro, também tem para você. Não é verdade? Às vezes a gente quer, semear veneno na vida de outra pessoa, só que veneno ele tem dois caminhos, ele vai e volta. E por muitas vezes você é envenenado pelo seu próprio veneno. Sabe, irmão? Porque palavra tem poder. E aquilo que você fala é aquilo que é lançado no ar. Às vezes você pode ter tomado um tapa, um safanão de alguém, ao passar dos anos você esquece. Mas dependendo da palavra que foi falada para ti, você pode até morrer na hora do leito da tua morte e você ainda lembrar. Porque palavras não voltam atrás. A não ser se elas foram confessadas, pedindo perdão. Aí tudo bem, aí esquece. Mas às vezes nós lançamos, coisas e não sabemos o que estamos falando. E acusamos. Amém? Se falar de doença, colherá doença. Se falar de desastre, se falar de problemas, colherá problemas. E se você disser, eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. E se você disser, eu posso o que Deus diz que eu posso, então você colherá bênção, saúde, etc. A escolha é sua, meu irmão. Se você preferir viver a palavra e dizer, olha, a palavra de Deus me chama mais do que vencedor, eu posso estar passando por esta luta, eu posso estar sem dinheiro, comendo pão que o diabo amassou com a bota, mas amanhã o meu dia será diferente. Ele vai ser. Agora, se você disser,
ser assim, não, meu pai já era assim, minha mãe era assim, eu sou de uma família de derrotado, a gente nunca teve sorte na vida, a gente nunca teve sorte no amor, nunca teve sorte de jogo, nunca teve sorte em nada. Eu herdei isso. Engraçado que as pessoas querem herança de coisa ruim, né? Coisa boa ninguém herda. Olho azul, cabelo louro, né? Ninguém herda isso, dinheiro. Tem que deixar, ainda tem que dividir com alguém. Agora, calvície, herda, cegueira, pressão alta, diabetes, não é verdade? São coisa ruim. Então, amado, o poder que está sobre a tua palavra é o que vai definir o que você será na vida. Amém? Uma vez alguém falou assim: ah, pastor, você é uma bênção para pregar, mas às vezes você tem mais palavra de vitória, de levantar o povo, do que palavra de cajado. Eu disse o seguinte: com toda a palavra de vitória, a gente vê pessoas caídas. Então, se toda vez que dessa aqui era uma porrada, era uma palavra de cajado. Se você contar as vezes que Jesus ministrou cajado, foram poucas vezes. Mas ele sempre tinha uma palavra de vitória, porque Jesus é amor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Se toda vez que você errar, eu disse: olha, você vai para o inferno, você não tem mais jeito, você é um crápula, você é isso, você é aquilo, Deus está chateado contigo, é tudo que o diabo quer que entra no teu coração. Porque aí você fala: bom, para mim não tem mais jeito mesmo, então eu vou continuar, vou chutar o pau da barraca, já que eu vou para o inferno mesmo, então eu vou entortar o campo. Porque o ser humano tem essa tendência, sim ou não? Sim. Mas quando ele é confrontado lá na frente, mesmo que ele caiu, que ele errou, que ele pecou, dizendo: olha, mesmo assim, se você confessar, a Bíblia diz que o Senhor é o teu fiel advogado e justo, e Ele vai te justificar. Tenha certeza que o Senhor te justificará. Amém, irmão? Morte e vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Se você escolher falar a palavra de morte, você terá maldição. A Bíblia diz assim, que a boca fala e o coração está cheio. Então tem gente que escolhe só falar coisa ruim, ele só vai ter coisa ruim. Quer ver uma comparação que eu vou fazer? Eu já comentei sobre isso. Uma pessoa que gosta de filme de terror, eu particularmente não gosto, independente de ser crente ou não, né? Mas eu acho que crente não tem que estar assistindo filme de terror, mas vai de cada um. Tem gente que gosta de dar ponto para Satanás. A pessoa que vive assistindo isso, ela vive com espírito de medo dentro da tua casa. Amém? Ou seja, ela está assistindo, daqui a pouco ela fala para o marido: vai lá buscar um copo d'água para mim. Vai você, né? Eu não, estou com medo. Vai com medo por quê? Porque você invocou um espírito maligno. Entendeu? Então tem pessoas que só falam de morte, só falam de maldição, só falam de derrota, de destruição. A vida dela é desse jeito. Amém? Tem gente que você vai falar com ela: bom dia, ela já te responde só se for para você. Por quê? Porque é mal-humorada. E você olha para essa pessoa, ela está sempre de mau humor. Porque é aquilo que ela escolhe, é aquilo que ela planta. Mas se você escolher falar de palavra de vida, de bênção, falar de Jesus, você terá bênção e as pessoas verão a glória de Deus na sua vida. Verá a unção de Deus na tua vida. Mas se você escolher palavras de morte, o que é palavra de morte, pastor? Palavras negativas, palavras, sabe, falar de doença, falar de desastre, falar de problema. Hoje você liga a televisão, vai assistir um jornal, porque não tem mais nada que presta, e infelizmente a gente só ouve palavras de morte. Um jovem que matou 39 mulheres, o outro que roubou não sei o que, o outro traficante, não tem nada de bom, não é verdade? Mas de uma coisa nós temos que ter certeza, que na nossa boca precisa ter palavras de vida. O que são palavras de vida? São palavras que estão de acordo com a palavra de Deus. Marcos 11, 23 diz assim: porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Não duvidar no seu coração. Sabe o que aconteceu, amado, com Zacarias? Ele duvidou no teu coração. Primeiro que ele não era para ter nem o privilégio de estar onde estava, mas ele foi sorteado, foi escolhido para levar o incenso ao lugar santo.
Ele foi abençoado pela visita do próprio Deus se manifestando como anjo. E mesmo depois de tudo isso, ele ainda se dá no direito de duvidar de Deus. Quantas vezes o Senhor já te deu livramento de morte? Quantas vezes o Senhor já te abençoou? Quantas vezes o Senhor já provou que Ele é Deus na tua vida? E vira e mexe você está dizendo: eu não sei se Deus está me atendendo, se Deus está ouvindo a minha oração, se vale a pena eu continuar servindo ao Senhor, se vale a pena eu ir na igreja. Não seja ingrato. Não deixe palavras de morte entrar no teu coração, porque o jugo virá. E quando ele vem para te despedaçar. É o contrário. Quando nós temos palavras de vida, quando nós profetizamos aquilo que foi dito no nosso coração, nós precisamos viver e viver o melhor de Deus. Amém, irmão? Não duvide no seu coração, mas creia que aquilo que Ele disse que faria, Ele fará. Tudo que você acreditar e com a sua boca você confessar, a Bíblia diz que isso vai acontecer. Josué 1, versículo 8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, mas antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Sabe, disse Deus a Josué: não deixe que a tua boca fale de desânimo. Ele disse: tem de bom ânimo. Não deixe que a tua boca fale o que lhe apetece, o que lhe acontece, aquilo que os seus olhos não conseguem enxergar. Sabe? Não deixe que a tua boca fale aquilo que você consegue ver, porque aquilo que a gente vê, nem tudo aquilo que você vê é o que realmente é. Tem coisa que você enxerga e fala: meu Deus, isso aqui não tem jeito, e lá na frente você vai ver que aquela é a bênção do Senhor na tua vida. Quando o Senhor prometeu a terra prometida, o Senhor manda os 5 espias lá, e eles viram o quê? Eles viram os gigantes, mas também eles viram as coisas que eram grandes e prósperas. Só que eles só ficaram atentos para o gigante. Se você vê uma pedra preciosa na sua forma bruta, é capaz, por não conhecer, pegar aquela pedra e jogar fora e misturar com outras, porque ela não foi lapidada. Sabe, irmão? O processo de lapidação quem faz é o homem. Vou abrir um parênteses. No mundo espiritual quem faz é Deus para conosco. Você é uma pedra bruta que o Senhor está te lapidando a cada dia. Mas quando Ele nos dá algo, Ele nos dá bruto, e Ele quer que você vai lapidar. Você está entendendo? O Senhor disse: olha, não deixe que a tua boca fale o que você vê, o que você sente, Josué, porque aquilo que você vê, aquilo que você sente é mentira, porque a Bíblia diz que coração é terra enganosa. Sabe? Não deixe que através da sua boca você fale coisas que não procedem. E às vezes a gente pisa na bola, verdade ou não é? Vale apenas o que vem na Bíblia, na palavra de Deus. Fala da tua saúde, o mesmo que a Bíblia diz que você é sarado. Amém? Fala da tua família, das tuas finanças, o mesmo que a Bíblia diz, mais do que vencedor. Amém? Vamos falar do lado negativo então. Zacarias era um sacerdote de Deus e duvidou. Amém? Deus mandou ele dizer à sua mulher que ia ter um filho. E Zacarias naquela hora deixou a dúvida entrar no teu coração. Será que no Novo Testamento tem alguma coisa parecida com isso, da dúvida? Eu falei disso dias atrás, quando Jesus foi ao encontro do barco com os discípulos. Ele disse para Pedro: venha. Pedro foi, e quando o vento começou a vir, Pedro olha para o vento, para a tempestade, e deixa de olhar para Jesus. O que acontece? Ele começa a afundar. Não é verdade? Zacarias estava diante do anjo, mas aquilo que Deus prometeu, amado, Ele vai cumprir, porque Ele não pode voltar atrás da sua palavra. Mas por muitas vezes Ele nos deixa mudo, para que a gente não venha estragar o plano de Deus. Amém? Estragar com palavras negativas, com palavras que não procedem. Deus só fala de novo com Zacarias depois do bebê ter nascido, depois de ter dado o nome certo. Sabe por que Deus não quer correr risco? Ou melhor, você correr risco. Ele não quer que você corra esse risco. Porque às vezes nós falamos dos nossos sonhos com pessoas que não sonham com a gente.
Às vezes você fala do teu sonho para quem, sabe, nem quer saber de você, não gosta de você. E o ser humano tem muito disso. Ele quer apresentar, sabe, os seus projetos, as suas bênçãos, as suas conquistas, para aquele que torce contra ele. E ele diz, não, eu vou lá falar, porque aí ele vai ver que eu estou bem na fita. Que eu estou bem, eu estou por cima da carne seca. Só que essa pessoa está pouco se lixando para você. E você diz, olha, eu conquistei a metade. A outra metade para mim conquistar, eu preciso fazer isso. Entrega o ouro de mão beijada para o inimigo. E aí depois não sabe por que perde a bênção. Que a gente só deve contar da nossa conquista, da nossa vitória, com pessoas que têm o mesmo propósito que nós. Que ora junto com você e te dá a palavra de vitória. Vai lá, meu irmão. Vai lá, porque agora eu vou orar por você. Amém? Aleluia, Deus. Não com pessoas que dizem, será que você vai conseguir? Não sei se vai dar certo para você. Ninguém conseguiu, porque você vai conseguir. Quando é assim, a gente tem que rejeitar. Amém? Letra A, quebra o poder das palavras negativas. Em nome de Jesus, meu irmão, arranca a erva daninha. Muita gente anda colhendo o que a boca tem semeado, sabe? Se você tem semeado coisas ruins, e quando essa coisa ruim vier, porque é fato, vai vir mesmo, arranque aquilo e jogue fora. E aprenda que você está passando pelo quintal de urtiga e cansanção, porque você plantou, achando que você nunca iria entrar naquele campo, só que você entrou, e agora você se machucou. E o que eu tenho que fazer agora? Arranca isso e joga fora, antes que outras pessoas se machuquem, antes que você mesma caia ali de cara no chão, e venha se rolar nessa grama maldita, e venha, sabe, se prejudicar cada vez mais. Letra B, pare de falar negativo, resista a essa tentação. Tem gente que não consegue falar coisa boa. Como é que você está, meu irmão? Eu estou só a graça. Está doente? Não. Está desempregado? Não. Está passando fome? Não. Então por que você está reclamando? Tem gente que está doente, passando fome, desempregado, e está dando glória a Deus. Não é porque você não alcançou, o teu sonho ainda não foi realizado, que não vai acontecer. Quebra esse jugo maldito. Amém? Resista à tentação de falar negativo. Pastor, então como se resiste a essa tentação? Vou te dar um conselho. Pegue um bloco de anotação e anote as frases negativas. Olha, eu tenho o costume de falar isso, de falar aquilo, de falar aquilo e aquilo outro. Eu conheci várias pessoas, e é muito natural, você também já deve ter conhecido, que quando se converteu veio com algumas palavras do mundo, tipo, Ave Maria, não é? Já viu a pessoa crente falar isso? Nossa Senhora. São palavras negativas agora, porque você está em Cristo. Mas o que fazer com essa pessoa? Como que vai fazer? Toda vez que a pessoa falar, você fala, ô meu irmão, minha irmã, está amarrado? Não. Chama essa pessoa, como eu sempre falo, fala, irmão, troca o Ave Maria, o Nossa Senhora, o que você quiser chamar, entendeu? Por misericórdia. No começo é difícil, mas depois ele aprende a ser crente. E com isso ele tira do coração. Isso é só um exemplo. Mas quando a gente tem coisas, sabe, que você acha que não vai dar, não vai conseguir, palavras negativas que você tem costume de falar ou de pensar, faz uma análise, olha, eu tenho o costume de falar isso, de pensar isso, comece a trocar por palavras de vitória. E você vai ver que a situação pode mudar e mudar muito. Terceiro, resista ao medo, com quem resiste a uma tentação. Jó 3:25 diz assim, porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. É exatamente assim. O medo atrai-se. Quando nós temos medo, mesmo que aquilo não tinha projeto de acontecer, mas nós ficamos tão fragilizados que esse jugo vem sobre a nossa vida, sabe? O mal que você teme, ele vai acontecer. É por isso nós temos que ter a fé no Senhor, porque a fé atrai a si o bem, e o bem é que vem de Deus, e é o que Ele quer para você. Então, meu irmão, se não for para edificar, fique quieto. Se for para você abrir a boca, para colocar palavras de dúvida, se for para você abrir a boca, para falar coisas que não procedem, que não é bênção, então é melhor morder a língua.
Porque aí o jugo está sendo você mesmo. Você está entendendo? Se alguém disser, eu acho que não vai dar certo, fala, primeiro você não acha nada. Está amarrado essas palavras. Vai dar certo sim. Amém? Não temos que aceitar. Porque se o Senhor disse que vai dar certo, por que eu tenho que duvidar? Amém? Amém. Não tenho que duvidar, porque o meu Deus disse que vai dar tudo certo. Aplauda o Senhor, querido.